O magnetismo da presença. Chame atenção a qualquer preço e domine o terreno. Patrulhamento urbano e rua. Madrugada fria no raio de patrulhamento da Zona Leste. O giroflex vermelho da viatura corta a névoa espessa no asfalto molhado. O barulho do motor em marcha lenta se mistura com o chiar ininterrupto do rádio do Copom. Chamado de emergência. Roubo em andamento com retenção de vítima em uma farmácia 24 horas na avenida principal. 13 indivíduos armados no interior. A primeira guarnição a chegar no local é comandada pelo tenente Gabriel, recém-egresso da academia, acompanhado do cabo Ramos na direção. Diante da vitrine iluminada, onde se avista a sombra de um assaltante com a arma apontada para a cabeça do atendente, o pavor se instala na viatura. Na rua, o público, os criminosos e a própria tropa julgam o comando estritamente pelas aparências. O que não se vê, não conta. O conhecimento teórico guardado na mente do oficial não vale um centavo se a sua postura física transparecer dúvida, retração e medo. Quem fica invisível no momento do caos é engolido pela multidão ou vira alvo fácil. O tenente Gabriel se encolhe atrás da porta da viatura, com a voz fina e trêmula, gaguejando ao rádio enquanto tenta repassar o prefixo. Ele fica paralisado, hesitante, transmitindo uma imagem de fraqueza absoluta para os transeuntes e para os assaltantes que olham através do vidro. Copom, aqui é a viatura do setor. Agente, nós estamos na frente do estabelecimento. Não sei se desembarcamos ou se aguardamos o apoio do tático. O indivíduo está olhando para a gente. O que a gente faz? A hesitação do tenente deu toda a audácia que o criminoso precisava. Ao se fazer pequeno, descorado e invisível na hora da crise, o tenente Gabriel perdeu o controle da ocorrência antes do primeiro disparo. O assaltante percebeu a fraqueza da postura, usou o refém como escudo com violência renovada e gritou ofensas para a guarnição, sabendo que tinha o domínio psicológico do terreno. O que não se vê não conta. A hesitação do oficial o transformou em uma figura nula no teatro de operações. Seja muito bem-vindo ao teatro de operações. Eu sou o Sargento Alex. Preste muita atenção nesta lei de sobrevivência. O mundo julga você pelo impacto da sua presença. Se você se esconde no fundo do alojamento, se faz invisível na escala de serviço ou se posiciona com uma postura acovardada na rua, você será esquecido pelo sistema e atropelado pela criminalidade. Você precisa se destacar. Precisa ficar visível, construir uma aura de autoridade inquestionável e parecer maior, mais magnético e mais misterioso do que a massa tímida e mediana que anda arrastando os pés pela corporação. Hoje, você vai aprender a dominar o terreno atraindo a atenção certa e projetando um poder inabalável. O diagnóstico psicológico do comando. Mergulhe no funcionamento da mente humana sob estresse. Tanto na cúpula da corporação quanto na sarjeta da rua, o cérebro humano busca instantaneamente uma ancoragem visual de liderança. Quando o caos se instala, seja em uma grande manifestação violenta ou em uma reunião de crise no comando de policiamento de área, as pessoas não têm tempo de ler o seu currículo. Elas olham para sua postura, sua firmeza, seu olhar e a energia que você emana. O policial que tenta passar despercebido por medo de errar comete um suicídio tático e profissional. Ele acha que ser discreto e ficar na dele vai protegê-lo das punições ou da cobrança. A mediocridade invisível é a prisão dos fracos. O sistema ignora quem não se destaca, e a rua esmaga quem não se impõe. No entanto, existe uma linha tênue e perigosa aqui. Atrair atenção não significa dar espetáculo fútil de palhaçada ou indisciplina. A inteligência e a capacidade técnica, se forem apresentadas sem o magnetismo da presença e sem a diplomacia do respeito à hierarquia, são interpretadas pelo comando como insubordinação, arrogância e ameaça. Diferencie com clareza estes dois comportamentos no cotidiano do batalhão. O policial desbotado e subserviente é aquele que tem pavor de ser visto. Ele senta no último banco da palestra de instrução, não assume liderança de nenhuma iniciativa, farda-se de qualquer jeito e tem uma postura corporal curvada. Ele não cria atrito, mas também nunca é lembrado para uma missão de elite, para uma comissão de destaque ou para uma promoção por merecimento. Ele é apenas um número estático na folha de pagamento. O operador de presença magnética, por outro lado, transforma o seu corpo e sua conduta em um símbolo. O coturno está impecável, o alinhamento da farda transmite aprumo militar rigoroso, o tom de voz é pausado e grave, e a sua postura ocupa o espaço. Ele não precisa gritar para ser notar. A sua simples presença no ambiente muda a temperatura da sala e impõe respeito natural a subordinados, pares e superiores. Ele é visível porque é excelente, misterioso porque fala apenas o necessário, e inesquecível porque resolve os problemas que a massa tímida tem medo de enfrentar. Caso prático 1.
liderança e rua. Retorne comigo à cena da farmácia 24 horas na avenida principal. Madrugada gelada, o assaltante armado usando o atendente como escudo humano atrás do balcão, e o tenente Gabriel paralisado de pavor atrás da porta da viatura, travando o rádio do Copom. A viatura do sargento Alex encosta na retaguarda, cortando a sirene com precisão. O sargento desembarca. Ele não vem correndo de forma afobada, nem vem gritando jargões sem nexo. Ele desembarca com a postura ereta, fuzil em pronto emprego no peito, olhar fixo e uma aura de controle absoluto que paralisa o ambiente. O tenente Gabriel, vendo o sargento chegar, tenta cobrir sua incapacidade gritando na frente dos policiais da guarnição e dos curiosos que começam a filmar das janelas. Sargento! Graças a Deus! Esse oficial aqui tá no comando, mas a ocorrência tá ingovernável. Vamos invadir atirando pela lateral, vamos quebrar o vidro agora e entrar na marrã. O tenente propôs um massacre no desespero para tentar parecer durão na frente do público. Se o sargento Alex desmentisse ou desmoralizasse o tenente no meio da rua, diante das câmeras dos celulares e da tropa, destruiria a imagem do comando e criaria um caos ainda maior. O sargento Alex usa a técnica da orientação invertida no particular. O sargento faz um sinal velado de cobertura para sua equipe, aproxima-se do ouvido do tenente Gabriel, posicionando seu corpo de forma a cobrir a visão dos curiosos, e fala em tom baixo, firme, cirúrgico e acolhedor. Tenente, olhe para mim. Respire. O senhor é o oficial no comando desta cena. Não dê o espetáculo que aquele marginal quer. Me dê a ordem para eu assumir a tomada de ponto na vitrine. O senhor segura o perímetro e fala com o Copom com voz de comando. Vamos fazer o seu plano funcionar com técnica, sem alarde. Análise estratégica deste momento. O sargento Alex não roubou a cena com vaidade. Ele deu ao tenente a oportunidade de resgatar a sua postura, protegeu a hierarquia diante da tropa, mas assumiu a ação prática. O sargento se posiciona na vitrine, acende o farol tático da arma primária diretamente nos olhos do criminoso e projeta sua voz com um tom grave, limpo e congelante que ecoa na avenida. Polícia! Larga a arma e solta o refém agora. Sua saída tá bloqueada. A presença física, o foco de luz cego e o tom de voz do sargento preencheram todo o espaço. O assaltante, percebendo que agora enfrentava uma força magnética, profissional e implacável, perdeu a audácia, soltou a arma no chão e se rendeu sem disparar um único tiro. O público filmou a vitória. O tenente recuperou a calma e assumiu o boletim. Quem foi a figura inesquecível e respeitada por toda a tropa no final do turno? O sargento Alex. O homem cuja presença tornou a vitória inevitável. Caso prático 2. Carreira e a armadilha do conhecimento. Saia da rua e entre nos corredores burocráticos do quartel do Comando Geral e nos cursos de aperfeiçoamento de sargentos e oficiais. Conheça a história do Sargento Valente. O Valente é um profissional focado, estudioso e com uma bagagem teórica invejável. Ele passou os últimos 2 anos devorando manuais de direito administrativo, técnicas de ensino e gestão de processos internos para o processo seletivo de promoção. Ele sabe tudo na teoria. Contudo, Valente caiu na armadilha do conhecimento invisível e da arrogância velada. Nas reuniões de planejamento do batalhão, o sargento Valente senta no canto mais escuro da sala, não se manifesta, não apresenta projetos e não cuida da sua imagem pessoal. Ele acredita piamente naquela mentira ingênua de que o seu trabalho duro vai falar por si só. Mas, quando o major pede uma opinião sobre a reestruturação da escala de serviço da unidade, o Valente resmunga baixinho para o colega do lado, cheio de vaidade intelectual. Esse plano do major é ridículo. Se ele tivesse lido a instrução normativa do ano passado, saberia que isso vai dar uma enxurrada de processos administrativos. Mas eu não vou falar nada, deixa ele errar para aprender. Esse é o comportamento do homem covarde e invisível. O sargento Valente acha que está preservando a sua inteligência. Na verdade, ele está se afundando no esquecimento. Ao guardar o seu conhecimento por mesquinharia e medo de se expor, ele se torna uma peça nula na engrenagem do batalhão. Quando surge uma vaga de prestígio para chefiar a seção de operações da unidade, um cargo que exige visibilidade, articulação e presença, o major não escolhe o Valente. O major escolhe um graduado que, embora tivesse um conhecimento teórico menor, apresentava-se sempre com aprumo impecável, vocalizava suas ideias com clareza nas reuniões e demonstrava ser um líder de presença marcante. O Valente passa o resto do ano amargurado, dizendo pelos cantos que o batalhão só dá oportunidade para quem se amostra,
cego para a verdade suprema de que o que não é visto, não existe. O operador soberano da carreira não se esconde nas sombras. Ele entende que precisa se destacar e atrair as atenções, mas faz isso com elegância, mistério e utilidade estratégica. Ele estuda mais do que a maioria, mas faz questão de tornar o seu saber visível através de soluções práticas. Na mesma reunião de planejamento, ele não resmunga pelos cantos. Ele pede a palavra com postura firme, levanta-se, fixa o olhar no major com respeito e apresenta um esboço simples, direto e brilhante em uma folha de papel. Comandante, analisando o objetivo da sua diretriz para a escala, montei uma adequação tática baseada na última instrução do comando-geral que reduz a fadiga da tropa e aumenta em 30% o patrulhamento no horário de pico. O projeto está pronto para apreciação do senhor. Ele não humilhou o superior, não guardou o conhecimento por vaidade e não ficou escondido na multidão. Ele se colocou em evidência, pareceu maior, mais preparado e mais indispensável do que a massa tímida. O major grava aquele nome na hora. A visibilidade tática aliada ao respeito à hierarquia é o motor que catapulta o homem soberano para o topo da estrutura. Aprender a atrair a atenção certa, erguer a sua presença como um escudo e se destacar no serviço ou na carreira é o que diferencia o líder respeitado do medíocre esquecido. Mas o que acontece quando esse mesmo policial, acostumado a imbuir a sua figura de autoridade e magnetismo no patrulhamento da rua, chega em casa e percebe que tentar impor esse mesmo destaque através da força e da arrogância diante da esposa e dos filhos está destruindo seu próprio lar? Na sequência, nós vamos entrar no refúgio do homem soberano. O que acontece quando você desfarda e cruza a porta da sua casa? Vida pessoal e família. Desfarda e cruza a porta da sua casa. O som abafado do coturno caindo no piso de cerâmica da entrada. O tic-tac do relógio da sala que parece ecoar com uma lentidão incômoda no silêncio da casa. Na rua, diante da criminalidade das guarnições sob seu comando, esse homem aprendeu que a presença física, o tom de voz e o magnetismo do olhar definem quem manda no perímetro. Mas quando ele cruza a soleira do seu próprio santuário, comete um erro desastroso de julgamento tático. Ele tenta usar a mesma postura de imposição pesada, de intimidação visual e de busca por destaque dominante dentro da sua própria família. Ele desembarca da rotina de combate com o sistema nervoso ainda envenenado pela adrenalina do patrulhamento. Em vez de se desarmar emocionalmente, ele enxerga o lar como se fosse um destacamento isolado e a família como se fossem recrutas em fase de adaptação. Analise o colapso desse lar. A esposa, sobrecarregada pelas demandas invisíveis do dia a dia, tenta expor suas angústias sobre a gestão da casa ou a falta de atenção no relacionamento. O filho adolescente, vivendo a fase natural de afirmação e rebeldia, comete uma falha fútil na rotina doméstica. O homem fraco e destreinado emocionalmente, que passa o dia exigindo submissão pelo cargo ou pela farda, tenta vencer os conflitos domésticos com o mesmo peso de quem faz uma tomada de ponto no terreno. Ele quer ter a palavra final a qualquer custo, usa o tom de voz grave como ameaça, atropela a fala da esposa com argumentos técnicos e humilha a imaturidade do filho para demonstrar que ele é a autoridade máxima daquele teto. Aqui dentro quem dita a regra sou eu. Vocês não têm a menor noção do estresse que eu enfrento na rua para manter esse padrão de vida. Eu não aceito o questionamento da minha esposa e nem moleza desse garoto. Na minha casa, o meu comando é absoluto e inquestionável. Ele impôs a sua vontade pela força? Impôs. Mas perdeu o respeito do seu santuário. Examine as consequências catastróficas desse comportamento na estrutura do casamento e da paternidade. A esposa não passa a admirá-lo porque ele deu um espetáculo de autoritarismo bruto. Ela se recolhe em um silêncio ressentido e defensivo. Ela para de se abrir, para de buscar o abraço dele e passa a enxergar o marido não como um parceiro e protetor, mas como um elemento de tensão constante que pode explodir a qualquer momento. O casamento se transforma em uma convivência fria, burocrática e distante. E os filhos? Os filhos crescem sob o manto do medo e do afastamento. Eles não veem no pai uma figura de força magnética e refúgio seguro, veem um tirano imprevisível que busca destaque através da intimidação. O resultado é inevitável. Assim que a maioridade chega, os filhos cortam os laços emocionais e se afastam. O homem que tentou ser o grande comandante dentro de casa termina seus dias isolado na própria poltrona, cercado por um silêncio amargo que ele mesmo construiu. Agora, contemple a postura do homem soberano no lar. Ele entende que a verdadeira presença que atrai o respeito e a admiração da família não é a força bruta ou a verborragia de comando, mas sim a escuta ativa, o exemplo inabalável e a autoridade moral silenciosa. Quando ele cruza a porta de casa, ele desliga o tom de rua. Se surge um problema familiar, ele não interrompe.
Ele senta, mantém o contato visual sereno, escuta a esposa sem julgamentos apressados, absorve a tensão do ambiente com maturidade e responde com a firmeza de uma rocha imutável. Eu entendo a sua exaustão. Você tem toda a razão nesse ponto. Pode descansar. Eu assumo essa responsabilidade a partir de agora e vou resolver essa situação para nossa família em silêncio. Ele não precisou levantar a voz. Não precisou invocar sua farda ou seus diplomas. Ele conquistou o ambiente pela compostura, pelo acolhimento e pela capacidade de resolver os problemas sem criar escândalo. É essa presença serena e protetora que faz a esposa se sentir segura e desperta no filho o desejo profundo de honrar o pai e seguir os seus passos. Protocolo tático de execução em 5 passos. A teoria sem aplicação no asfalto é fumaça inútil. Para que você consiga atrair a atenção certa, erguer a sua presença e dominar o seu terreno no serviço e na vida pessoal sem cair nas armadilhas do ego, você vai aplicar rigorosamente este protocolo tático de execução em 5 passos. Passo 1. O espelho de autoridade. Atribuição de mérito. Quando uma operação sob sua coordenação for um sucesso, jamais reivindique os holofotes exclusivamente para si. Não caia na infantilidade de gritar "eu fiz" ou "foi graças a mim". Redirecione o mérito imediatamente para sua linha de comando e para os seus liderados. Declare: o sucesso dessa ação reflete o direcionamento claro do nosso comando e o comprometimento absoluto da guarnição na rua. Quem transfere o mérito em público conquista a lealdade incondicional da tropa, elimina a inveja dos pares e atrai o respeito da cúpula, consolidando uma visibilidade magnética sem parecer narcisista. Passo 2. O filtro triplo da intervenção. Antes de tomar a palavra em uma instrução, reunião de briefing ou conversa familiar, passe a sua intenção por estes 3 crivos táticos. 1. Isso que vou falar traz uma solução prática e imediata para a missão? 2. Minha intervenção preserva o aprumo, a hierarquia e o respeito ao ambiente? 3. Estou falando para agregar valor ao grupo ou apenas para satisfazer a minha vaidade de ser notado? Se a fala não resistir aos 3 filtros, mantenha o silêncio tático. Lembre-se, o homem que fala pouco, mas com extrema precisão, atrai 10 vezes mais atenção do que o falastrão que polui o rádio da viatura. Passo 3. A ocultação estratégica do talento. Pare de panfletar suas capacidades, seus cursos internos e seus projetos para a roda de conversa do alojamento. Quem mostra todas as cartas antes da hora entrega suas armas aos rivais e vira alvo de sabotagem silenciosa. Mantenha seus estudos e seu treinamento em rigoroso sigilo. Deixe que o sistema e a tropa descubram o seu valor no momento exato do aperto na rua, quando a sua técnica superior resolver o impasse em segundos. O impacto surpresa da competência demonstrada sob pressão gera uma reputação inesquecível. Passo 4. A neutralização da vaidade em debates. Não desperdice o seu ativo de autoridade e energia tentando vencer discussões idiotas sobre assuntos banais em grupos de conversa ou nos corredores do batalhão. Se um colega raso quiser provar que entende mais de política, futebol ou regulamentos durante o intervalo do serviço, entregue a vitória a ele verbalmente. Diga com serenidade: é um ponto de vista interessante, vou refletir sobre isso. Guarde a sua inteligência para as ocorrências graves e para as oportunidades de promoção real, deixe o ignorante ostentar a vitória oca do debate, enquanto você foca no controle do terreno real. Passo 5. A lealdade operacional indissolúvel. Extirpe da sua conduta qualquer envolvimento com fofocas de vestiário, murmurações contra a escala ou conspirações contra os seus superiores. Se presenciar alguém tentando corroer a reputação de um oficial ou de um irmão de farda pelas costas, interrompa a conversa com postura firme. Na minha guarnição, resolvemos divergências olho no reservado. A lealdade inquebrantável constrói uma aura de confiabilidade absoluta ao redor do seu nome, garantindo que você seja a escolha primária quando o comando precisar de um homem de honra para missões de alta responsabilidade. Fechamento filosófico e CTA de linha de frente. Eleve o seu pensamento sobre o teatro de operações da sua existência. O mundo moderno está atulhado de figuras desbotadas, homens cinzentos e medíocres que se escondem na multidão por pavor do julgamento alheio. Eles passam pela corporação, pelo trabalho e pela vida sem deixar qualquer rastro de honra, liderança ou legado. Vivem apagados e morrem esquecidos. Por outro lado, existem aqueles que tentam chamar atenção de forma histérica, fazendo barulho fútil, desrespeitando comandos e dando espetáculos vergonhosos de ego nas redes sociais e nas ruas. O operador soberano caminha na via central da estratégia. Ele sabe que precisa ser visto, precisa se destacar e precisa parecer maior e mais forte do que as massas amenas.
Mas ele faz isso erguendo uma presença magnética, austera, disciplinada e inabalável. Ele não precisa gritar para dominar a sala de crise. Sua postura, seu aprumo e o fogo nos seus olhos dizem tudo antes de ele pronunciar a primeira palavra. Cultive o magnetismo da sua figura. Cuide do seu corpo, do seu fardamento, da sua dicção e do seu conhecimento técnico. Torne-se o refúgio seguro dos seus homens na rua, o escudo leal do seu comando na crise e a rocha protetora da sua família no lar. Quando você domina a arte de se destacar com substância e mistério, o terreno se curva diante da sua presença. Se esta instrução tática acendeu o fogo da liderança no seu peito e blindou a sua mentalidade para as batalhas do dia a dia, posicione-se agora mesmo na nossa linha de frente. Deixe o seu curtir neste vídeo para que o algoritmo distribua esta doutrina para outros guerreiros que recusam a mediocridade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos novos capítulos do nosso treinamento de áudio. Deixe o seu registro nos comentários abaixo escrevendo a nossa ordem de combate. Presença magnética. Eu faço questão de acompanhar e responder pessoalmente a cada operador que marca presença na nossa comunidade de elite. Destaque-se no terreno. Honra no serviço. Proteja o seu lar. Aqui é o Sargento Alex. Missão dada. É missão cumprida.